Agora, o que fica de desafio e percepção para quem vai entrar assim no mercado, o que devo fazer, como eu devo fazer, cara, aposta em IA 100%. Assim. Quando alguém rouba um celular, o celular, enfim, usa vários dos sensores ali para saber que alguém roubou aquele celular e aí trava toda o aparelho, você não consegue acessar, avisa um outro dispositivo, um outro número que você botou ali de emergência. Enfim, vai se redesenhar a economia das empresas, né? This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures, esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E esse é o episódio Por Trás do Hype, onde eu e o André, a gente disseca as notícias que aconteceram nesse mês para você entender o que faz sentido para o seu negócio, para o seu planejamento. E é um papo onde a gente dá 2, 3 cliques em cada uma das notícias, entendendo as tendências, as nossas visões. E eu acho que é o típico episódio onde você sai melhor do que entrou, super informado e com tudo de mais quente na sua cabeça. Então, queria dar as boas-vindas para o meu parceiro aqui do Por Trás do Hype, André. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Hoje eu vim até a caráter, estou no uniforme aqui de tech. Estamos aqui. Pronto para falar, pronto para a gente abrir um pouco mais dessas notícias, porque eu acho que por trás do hype é entender um pouco de bastidor também, né? Exatamente. E aí a gente consegue construir aí o que está acontecendo com as empresas, com os lançamentos, e tem bastante coisa acontecendo. Tem bastante coisa. E falando em bastidor, você tá com uma capa aqui. Essa aqui, mais que especial, até vou mostrar aqui para a câmera, ó. A gente levou alguns meses na Exame, eu e a repórter aqui da equipe de tecnologia, a Tamires, para convencer o Google, né, a convencer o Pichai a falar com a Exame, falar com o veículo do Brasil. Isso é coisa rara, não acontece sempre. E a gente trouxe uma matéria super completa que tenta... a gente mapeou todas as decisões do Google desde 2017, desde quando eles começaram a falar de inteligência artificial. A gente vai lá no primeiro discurso do Pichai sobre IA, vai puxando disso de cada lançamento, o lançamento do Bard, tudo que eles fizeram, e a gente chega num momento onde o Google lança um centro de engenharia aqui em São Paulo, lá na USP, pegaram um prédio tombado, reconstruíram e fizeram ali um ponto de contato das empresas brasileiras com os lançamentos globais do Google. E é uma coisa assim, se a gente for ver a participação do Brasil dentro do Google e agora dentro dos lançamentos de IA, nunca esteve tão forte. O Google vem para o Brasil, é fundado... com a compra de uma empresa lá do tempo do www, lá em Minas Gerais, eles fizeram o primeiro centro de engenharia do Google fora dos Estados Unidos. E aí tem, enfim, os fundadores, os Google Zeros, né, que deram início a isso, fizeram até uma máfia brasileira ali de engenheiros que ajudou outras empresas do setor a se desenvolver, e a gente vai puxando isso e contando essa história. E é bastante no detalhe, assim, mas o Pichai, ele destaca muito essa coisa de entender a inteligência artificial. A gente já tem hoje esse entendimento de infraestrutura como estrada, né? Que precisa ser construído, toma risco para isso. E apesar dele ter uma postura bem conservadora em tudo que teve de decisão ali, desde o Google DeepMind, de se separava ou não o laboratório, de como ia concorrer com a OpenAI, que, enfim, foi gestada ali dentro do Google. Depois ali eles viram aquilo de ter que correr atrás, tiveram o lançamento, como eu mencionei, do Bard um pouco atravessado, e a gente conta essa história ali, é bem bacana, vale a pena ler a matéria completa. E a gente termina depois disso, acho que tem um puxadinho ali de empresas que valem a pena no Brasil a gente ficar de olho, que vão provavelmente indicar um caminho de tanto IPOs quanto de unicórnios que vão impactar o mercado da América Latina. A gente teve ali recentemente o aporte da Enter, né, que é uma empresa de inteligência artificial jurídica que virou um unicórnio. E isso, enfim, a gente começa a olhar de volta para o Brasil, que perdeu até uma posição. Tem um dado TechCrunch mostrando que ano passado o México passou o Brasil em Venture Capital. E isso nunca aconteceu, né? O Brasil sempre teve esse papel de liderança. E aí vem Enter e a gente começa a ver, não uma volta completa do Venture Capital, mas a gente vê uma solidificação das empresas. As IAs aqui tão sólidas
no último episódio que a gente fez ali, a gente falou da Wide Labs, falou de outras empresas que foram mencionadas pela NVIDIA, mas agora a gente tem já a Traction, que está listada ali, tem a Taco, de folha de pagamento, que é uma empresa bastante interessante, que era dos fundadores da Dog Hero e também egressos ali da Movile, do iFood. E tem também a Bem Agro, que faz drones de mapeamento de agropecuária, que, enfim, o Brasil com certeza tem uma chance muito grande de despontar nesse tipo de tecnologia para mapeamento agrícola. E aí, enfim, eu convido vocês a lerem e adentrarem nessa matéria bastante completa. É um documento, a gente se esforçou muito para que ela dure por bastante tempo. E é interessante ver o que pensa um CEO de uma empresa global sobre o Brasil, né? Vale a pena. O que você tira aí o que está nas entrelinhas aí da conversa com o Sundar, assim, em termos de onde é que ele está apostando, como é que ele entende essa competição com esses grandes caras aí como OpenAI, Anthropic? Eu vou tirar a percepção da Tamires, que foi a repórter que apurou essa parte, que ele tem uma confiança de que a distribuição do Google é insuperável. A gente falou na última sobre isso, em relação à Microsoft. Exato. Também. E aí essa confiança de ter todos aqueles produtos para embarcar a inteligência artificial e também essa capacidade, às vezes, de bancar um projeto, por exemplo, a TCU deles, né? A TPU, desculpa. Um chip que eles pensaram antes disso tudo, né? Projeto de quase 3 anos para conseguir ter um chip que dá suporte para inferência da inteligência artificial. Isso dá uma segurança uma empresa que, assim, não teme muita coisa, assim. O que eles ainda acho que talvez tenha dificuldade é como vai ser essa relação com o Gemini, né? A gente tende a tentar entender, assim, as pessoas querem perguntar para o chat ali, um chatbot dentro do documento, é nesse caminho que eles vão ter o B2C ou vai ser o B2B, o Gemini como ferramenta para as empresas? Eles acham que estão definindo isso, mas é uma empresa que está bastante confiante sobre o que está fazendo, né? E aí os produtos são bons, né? Eles são produtos de ponta hoje. Exato. A gente colocou o título de volta ao topo, assim, hoje ainda a NVIDIA está na frente do Google, mas eles têm uma escalada de balanço que indica que, até com o atraso recente da NVIDIA aí, que adiou o Vera Rubin deles para 2028, talvez tenha um espaço aí para conseguir crescer na bolsa, então a gente aponta aí já para o futuro o Google de volta ao topo da bolsa de valores, né? Olha aí. E você também foi num evento interessante da Figma, que é um dos IPOs aí dos últimos anos, né, que trabalha com design. Comenta aí como é que esse evento, onde que era, como é que você aprendeu, o que você aprendeu lá? O Figma é uma empresa, eu diria, bastante diferente, assim, em tudo, de como é o produto, como eles fizeram essa base, que eu não diria nem de usuários, assim, são fãs. A empresa funciona ali no sistema de convencimento de profissionais estreantes na carreira de designer, de UX, UI, de gerentes de produto. E aí, por conta disso, essas pessoas acabam levando para dentro da empresa a necessidade. Eu quero usar o Figma porque é essa ferramenta que tem o que eu preciso. Se tiver um IPO ano passado, que, enfim, se a gente for falar do valor na bolsa deles, não é a melhor parte da empresa, né? Eles perderam bastante ali. Hoje não figura bem na bolsa, mas eles têm uma consistência de uso e as parcerias que eles fazem são bastante sólidas no sentido de quando uma empresa quer desenvolver um aplicativo novo, quer reformular toda a sua estrutura de design, o Figma abraça aquilo ali e desenvolve junto, né? Então entrega uma jornada para a empresa muito mais tranquila do que botar todos os funcionários para quebrar a cabeça de como construir aquilo lá dentro. Bom, esse evento, o Config, ele é meio, eu diria até quase com mais um encontro de designers do que uma convenção de tecnologia. Onde é que ele é? Ele acontece em São Francisco. A empresa fica ali também. Acontece bem no centro de São Francisco. E tem uma coisa diferente, assim, de outros eventos, a gente vê geralmente as pessoas de camisa azul, camisa branca, aquele uniforme de pessoal de TI, de tecnologia, engenheiros, enfim, que ali a galera vai estar de ecobag, vai estar desenhando, vão estar criando, porque são designers, né? São artistas, muitos deles, e o evento ocorre por esse lado, mas tinha muita inteligência artificial, né? E o principal foco deles ali foi uma defesa de que o código que é gerado por inteligência artificial hoje, ele vai ser um insumo do designer, para ele conseguir ter o controle do que ele desenhou para a tela daquele aplicativo até o final, até a publicação, até aquele aplicativo entrar no mercado.
Então, talvez ele tenha um movimento quase, uma posição meio sindicalista deles ali, em defesa dos designers, né? E isso fortalece muito a comunidade. Então, a cada lançamento ali era uma torcida gigante, porque era exatamente o que os designers queriam usar dentro daquele aplicativo. E aí, enfim, lista de funções de IA adicionadas, bastante demonstração de como esse produto pode cortar fases do processo de desenvolvimento, muita automação e agentes, né? Agentes por todo lado ali do Figma agora. É interessante isso que você está falando, porque se a gente vai falar com os modelos hoje, os laboratórios aí, eles falam, não, design a gente resolve aqui, né, tem o Cloud Design, tudo mais, mas a gente vai codar. E o que eles estão dizendo é, não, a gente está mais próximo do cliente, a gente cria interface para o cliente, se preocupa com a experiência e o código vem servir a experiência. Exatamente. Ele é uma forma de entregar o que a gente tem que fazer. O que não deixa de ter um fundo de razão do ponto de vista prático. E se a gente for ver, né, os grandes sucessos brasileiros recentes, assim, o exemplo que foi dado lá no evento, o Nubank, né, que Total. Ele é icônico, talvez, a gente pode dizer isso, né? Ele é icônico na experiência de interfaces ali do aplicativo. E ele é um caso lá de aplicação do Figma, para o próprio Figma, de mudança de design system. O design system são todos os ícones, as mensagens, as cores, tudo que uma empresa escolhe e vai usar aquilo durante um período, e tem que ser uma regra, né? Porque senão a experiência ela acaba ela não é sólida. E toda essa mudança de design system, enfim, às vezes ela faz a empresa sangrar ali, no quanto eles testam, no quanto dá bug, quanto tem que ser refatorado, repensado. Quando você coloca uma IA que às vezes puxa tudo aquilo, todas as regras que foram definidas não se perdem ao longo das atualizações do aplicativo. E o Nubank lá é um sucesso, nesse caso, para Figma, de uso de IA para mudança de design system, que eles fizeram num processo muito mais curto do que eles tinham feito os primeiros. Isso dá celeridade, você consegue lançar mais, você consegue atualizar e ter mais certeza do que você desenhou, vai continuar até o final, né? Que é a defesa final do Figma. É muito legal, vale acompanharmos aí essa tendência. Agora, pegando as notícias aqui, que a gente reportou esse mês, a gente tem falando de chips, né? Você falou do Google lançando as suas TPUs, continuando aí nessa... Acho que é a Broadcom, que é a parceira deles. A OpenAI lançou o Jalapeno, seu primeiro chip próprio. O que você enxerga aqui, André? O que está por trás disso? Todo mundo quer reduzir a dependência da NVIDIA. É o discurso de 100% dos caras que fazem seu chip. Exatamente. E no caso da OpenAI, eu vejo ainda, é o horizonte do IPO, né? Se você garante, assim, para o investidor de que, olha, o problema que eu tenho hoje eu tenho custo com desenvolver o modelo e aí eu tenho um custo toda vez que alguém pergunta alguma coisa para o meu modelo, se eu tirar uma fatia disso com um chip que é meu, no caso do Jalapeno, eu consigo garantir para você, eu estou virando até uma empresa um pouco diferente, né? Uma empresa que tem hardware, né? Eu faço o meu software, faço o meu hardware. Isso muda um pouco a dinâmica. E tem uma coisa curiosa da Broadcom, que é o Hock Tan, o CEO, ele é um cara que a indústria tem quase como um alfaiate de chips, né? Ele é muito por demanda, Por né? demanda. O Google encomendou e ele fez. Exatamente. E é a mesma lógica da OpenAI ali, de trazer engenheiros do Google para desenhar isso ali dentro, feito em casa, e agora dá uma resposta melhor para o mercado de que a OpenAI tá um pouco mais sólida, né? Para de ser um pouco de laboratório ali, de testar a paper, e tem o chip. Até tem uma foto do Sam Altman, né? Com o Hock Tan, que eles estão segurando aquele wafer, né? Que é onde ficam os chips, onde você corta aquilo. Acho que é bastante emblemática de agora a OpenAI tem o seu chip, né? O Jalapeno. Não vamos esquecer que ela tem o Johnny Ive também lá, teoricamente vai lançar um hardware aí para o consumidor final. É o cara da Apple, enfim. Imaginar essa lógica o Brockman também, né? Que é um super cientista ali. Quando você tem esse desenho de hardware, onde o cara tá literalmente perguntando assim, se eu fizer isso, melhora para você nisso? Se eu fizer esse desenho encaixando com o modelo ali, né? Com IA especificamente para IA, cria um cenário de... Funciona bem para a OpenAI, provavelmente funciona para outras empresas, né? Então, dá para vender isso depois. Então, você ganha um outro mercado, uma outra vertical de negócio. É isso. Aí nós temos a nossa amiga Apple,
que lançou a versão repaginada do Siri AI, que na verdade, né, mostrando Scooby-Doo, assim, tira a máscara, é o Gemini do Google e, ao mesmo tempo, também tá trocando aí de CEO, tá? O Tim Cook aí tá se aposentando. Mas vamos falar primeiro dessa mudança que hoje a nossa esperança da Siri fazer algo útil é tão baixa que qualquer melhoria já dá um uau. Como é que você enxerga, André? Eu às vezes fico me perguntando quem é usuário de Siri, sabe? Eu não sei. Eu não conheço. Esses dias eu tava até tentando invocar ela ali com AirPods para pedir alguma coisa e não consegui. Nem invocar eu consigo, eu tô nessa também. E aí eu fiquei, tá, o que ela faz, né? Mas agora sabendo que tem o Gemini, eu imagino, enfim, o que a gente tava tentando escrever e traduzir ali, que seja uma forma enfim, tá no CAPEX ali da Apple de se livrar, né, de uma parte de investimento de pesquisa de AI, que é muito caro. Então, você terceiriza, da mesma forma que a OpenAI transformou em vertical o chip para conseguir explorar um mercado novo, a Apple tira isso da conta e se assume mais como uma empresa de olho na experiência, né? E você começa a ter mais cenários da Apple terceirizando ali algumas responsabilidades. O chip ainda está com eles, né? Eles voltaram com o controle ali de design do chip do iPhone. A licenciamento lá da ARM também bota esse controle para eles ali do como o iMac funciona. Mas agora, se você coloca o Gemini, enfim, é o problema da Apple. Eles têm um contrato, se eu não me engano, é $1 bilhão por ano, né? Acho que esse é o número. E isso é barato, né? Para você pagar, para não se responsabilizar. Ou que os caras gastam para não, né? Tira da equação ali de se responsabilizar com atualização, com problemas, os N problemas que surgem quando você tem um modelo rodando, né? E você tem que tomar cuidado com aquilo. Total. Agora tem até na conta, se você lança um modelo, você tem que lidar ainda com o governo dos Estados Unidos de olho naquilo, comissão de comércio, enfim, tudo tá em volta de quando você bota um modelo no mercado, a Apple deixou isso para conta do Google. E se a gente for pensar, né, qual a tendência? Você imagina que o meu modelo padrão é o OpenAI, que eu uso no meu dia a dia, bem B2C, que eu estou pensando no modelo. E aí eu tenho meu iPhone. Se eu uso OpenAI como meu modelo principal, eu não vou querer usar mais um modelo no meu celular. Então, eu acho que a Apple sabiamente está entendendo que a gente vai acabar espetando lá a nossa AI para falar com a gente, que já conhece todos os outros aspectos da nossa vida. E eu diria até que não é uma experiência nova para a Apple, porque o Xcode, que é o programa onde, enfim, é o painel ali onde os devs fazem os aplicativos para iPhone, ele já funciona ali no sistema de escolha qual modelo você quer, né, para te ajudar no desenvolvimento do aplicativo. Então a Apple já tinha uma experiência de plugar outros modelos e deixar ele controlar um software deles, né? No caso é o Xcode, que enfim é só para desenvolvedor, mas agora vai para o iPhone, vai para o iOS. Exato. Ele só ganhou com AI. A Apple é um dos caras, né? O Mac Mini vendeu mais, né, só tá ganhando. E falando nisso, o Tim Cook, que era eu não sei, na minha humilde opinião, provavelmente o melhor COO que a gente já teve na história, porque ele é um cara que operacionalmente fazia aquela cadeia logística da Apple funcionar. Reza a lenda que o Tim Cook ia fazer reunião com o time dele, era uma reunião operacional, durava 12 horas a reunião, e ele olhava cada linha de cada detalhe da supply chain com cada pessoa do time. Então ele é tem aquele livro, né, o Apple in China, né? Exatamente. Que é onde está essa história. Então é um cara que, sabe operar. Não necessariamente é um cara que criou grandes produtos novos, mas, ele basicamente multiplicou o valuation da Apple, gerou muito caixa, deixou os acionistas muito felizes no período que ele foi CEO e agora está passando a batuta aí para o John Ternus, né? Como é que você enxerga essa troca em termos de estilo também do Ternus? O Ternus, ele é em hardware, né? A especialização inteira dele dentro da Apple foi na parte de hardware, da engenharia. Eu acho que ele fortalece isso que você mencionou, né? De toda a cadeia que a Apple levou anos para estruturar,
num momento onde eles têm um risco maior de migração para a Índia. Até teve o vazamento agora do iPhone 18, assim, que lembra muito o início lá quando a Apple começou a aumentar a fabricação na China, que vazava muito. Agora vazou todos os detalhes do circuito interno do iPhone 18. Enfim, mostra novos problemas, mas a Apple tem mais capacidade de lidar com isso. Acho que o Ternus, ele entra nessa continuidade. E eles já substituíram também o Ternus ali com um outro engenheiro com formação muito certa, muito direcionada para hardware, e vão colocar os esforços agora para solucionar software e AI, né? E aí, o que a gente vai ver agora é o quanto a colaboração com outras empresas vai fechar essa conta. E tem uma coisa ainda que ficou um gostinho ruim ali no final da gestão do Tim Cook, quando eles apresentaram o Apple Intelligence, né? Tinham 2 laboratórios de IA. Vergonhoso. Demonstrações falsas de uso de IA dentro do keynote lá do evento da Apple. Aquilo ali pegou mal e, enfim, mostrou que eles não sabiam o que fazer, né? Aí a melhor decisão, no caso, foi terceirizar isso. Acho que deviam ter feito isso antes. Exatamente. Devia ter sido o primeiro caminho. E não foi por pouco dinheiro, eles investiram tempo e dinheiro, né? Então, acho que esperamos, então, aqui continuidade, provavelmente, do modelo da Apple. E indo para a próxima Big Tech aqui, a nossa Meta, que está colocando aos poucos os seus modelos cada vez mais embedados aí com o Facebook. A gente está falando aí do AI Mode. Comenta aí, André, o que significa o AI Mode na Meta? Cara, a gente fez na Exame uma matéria no ano passado, com uma entrevista com um brasileiro que lidera o desenvolvimento de AI na parte de publicidade, no núcleo ali de ads da Meta. E a gente até foi com o título na época, a IA já compra, anuncia e vende, que era o que eles tinham de missão ali, de incorporar a IA no sistema do Meta Business Suite, lá, que é onde você faz os seus ads, faz as programáticas, o tagueamento. E a ideia era colocar IA no meio disso, tirar um pouco o criativo ali da equação, porque geraria o texto, geraria a imagem. Eles foram implementando, mas desde que apareceu o AI Mode ali pra galera, ninguém curtiu, né? Ninguém curtiu. Muita crítica, muito bug. Muito bug. E é uma experiência, assim, que a gente não sabe exatamente se é uma dificuldade do laboratório lá do Wang, né? Que veio da Scale AI, enfim, mega aquisição, todo mundo tava com bastante expectativa. Mas se mostrou um cara menos da parte de ciência ali, ele tinha uma coisa mais de operação, né? Scale AI era para tagueamento de dados para IA. Treinar. E aí, o modelo, a parte científica da coisa não veio. O Llama 4 fracassou, tiveram que voltar para o modelo fechado. E aí, o que a gente tá... Tentaram comprar Manus também. Total, enfim. Ali, enfim, tinha uma esperança, né? Pena que a China bloqueou ali pro Zuckerberg, não deu certo. Mas o que eu acho que vai acontecer agora é uma nova etapa de AI, que é conseguir monetizar os dados das redes sociais, né? Que isso não se tinha até então. Os modelos são treinados com dados abertos da internet, com livros, com registros que são públicos. Agora, os dados dos usuários que estão sendo utilizados para a Meta, que eles foram pouco a pouco conseguindo permissões. Foi um trabalho assim de formiguinha. Tem uma matéria do Information que dá esse detalhe de como a Meta foi comendo pelas beiradas as permissões para ter esses dados de forma legal e segura em alguns mercados, porque eles não tinham autorização, por exemplo, no mercado europeu. É muito difícil fazer isso. Eles fecharam lá, tem o Instagram sem ads, fizeram modelos fechados do Instagram Plus, enfim. Todo esse desenho coloca uma leitura para a inteligência artificial bastante diferente do que as IAs que a gente conhece até agora. E se isso vai ser melhor para produção de conteúdo, para entrega de conteúdo, ainda não dá para saber. O AI Mode tá no começo, mas se eu não me engano, eles chamaram de Muse Spark, né? Que é onde você faz um sistema ali proprietário fechado deles de AI. E aí agora a gente está começando a ver o WhatsApp também, agora está com a versão paga, né? Todo esse desenho de remonetização da Meta parece que é para abraçar a inteligência artificial dentro do negócio, né? Então o chatbot dentro do WhatsApp você paga, tem um limite de mensagem, um custo por mensagem, vai vir uma nova monetização, né? Me parece um pouco aquela
aquela estratégia, quando você está uma vaca leiteira, você fica tentando extrair um pouco mais ali, mais ou menos como a Apple cobrando o pedágio para os desenvolvedores de aplicativo, ou seja, tentar tirar um pouco mais monetização ali. Mas assim, eu não fiquei empolgado com... Eu espero que o Mark Zuckerberg esteja assando alguma coisa no forno para explodir nossa cabeça, porque, né, eu fico... O que acontece? Porque não é falta de recurso, tem muito dinheiro sendo colocado. Qual que está sendo a dificuldade na prática de criar um produto que nos impressione? Eu vi até um pessoal comentando um direcionamento da Meta para eventualmente se tornar também uma empresa de cloud, né? Que eles têm, enfim, uma infraestrutura gigantesca. Sempre produziram o seu hardware. Exatamente. E, enfim, eles vão ter que... Se nada disso der certo, e aos poucos esses laboratórios... O Mark não tem problema em desistir das coisas, né? Não. Ele tem vários projetos pelo caminho. E, enfim, eu não sei o quanto internamente isso se torna em material para o próximo passo deles, mas, enfim, os esqueletos estão lá no armário. E eu imagino que tudo isso no final acaba que tem infraestrutura para treinar, para experimentar. E eventualmente ele pode ceder isso para o mercado. No fim, as empresas caminham para isso, né? Pai picareta, gerar infraestrutura, como o próprio Elon Musk nos seus contratos aí com a Anthropic e com a... E criam esses negócios para financiar outros saltos, para outros saltos, exatamente, que aí sim vira uma super vaca leiteira. Indo para o próximo aqui, né? E você falou, né? Os caras querem eliminar o criativo, depois não sabe por que os caras amam a Figma. Todo mundo quer matar o criativo, sim, coitado. Mas tem um outro aqui que é o desenvolvedor. E tem uma pesquisa aqui da Signal Fire, e ele analisou que o emprego do desenvolvedor, com nuances aí que a gente já vai falar, que eu quero explorar com você, cresceu 8,5% em 25%. E aí vem aquela coisa, peraí, mas os caras não estão codando com AI, por que aconteceu aqui, André? Vamos entender esse relatório. Esses relatórios, teve até um outro da Microsoft também, aponta para uma profissão de engenheiros de dados e de desenvolvedores crescendo, né? Mas são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá caindo e tá crescendo, mas tá caindo os trabalhos juniores, aquele início de carreira, e está crescendo as especializações. Enfim, são os treinamentos dos modelos, são os próximos passos de engenharia de LLMs, o próximo passo de engenharia de data centers. Então é uma profissão ali, eu acho que talvez o profissional que vai estrear nesse mundo de tecnologia, ele já tem que estrear com uma especialização, com um caminho certo para onde ele quer ir. E aí nesse caminho que cresce ano após ano e as empresas estão conseguindo fazer uma migração, porque tem demanda, tem uma demanda enorme. Nesses grandes núcleos de Vale do Silício nos Estados Unidos, o Texas agora vira um centro também de engenharia lá nos Estados Unidos. A Europa, enfim, fez um desenho ali voltado para a indústria, não conseguiu ir tão bem no software, né? Tem França ali com o Mistral. O laboratório lá do Google, do DeepMind, virou uma coisa dos Estados Unidos, mas ainda fica lá na Inglaterra. E aí tem a China também, que tem uma demanda que eu já vi alguns dados mostrando que eles estão contratando de fora para trazer, porque tem algumas soluções de tecnologia que a China ainda não conseguiu avançar e estão trazendo do mercado externo. E, enfim, eles têm parcerias com países, o Brasil, inclusive, já manda engenheiros para lá. Então, por isso que esse desenho aponta ainda para um crescimento, para uma direção positiva para os engenheiros, né? Os devs não vão sumir tão rápido. Talvez o Dev Júnior sofra um pouquinho mais, sangre mais agora no início. Eu acho que o que você tá descrevendo aqui é basicamente um modelo de destruição criativa, mas bem no epicentro ali, onde tem muito dinheiro sendo colocado em AI e, ao mesmo tempo, um offset o outro. Quer dizer, você pode reduzir o número de desenvolvedores para produzir o código, o feijão com arroz que você costuma fazer, mas a demanda está tão grande por gente, né, nas outras atividades que no final do dia o net é positivo, né? Tem enfim, é uma experiência anedótica, tá? Não serve... Talvez colabore um pouco com a noção do estudo, mas eu tenho a percepção hoje, quando eu vou conversar com algum fundador de uma startup dessa leva agora, 2025, 2026, que os fundadores são pessoas que já têm aí um tempo já de casa. Já fizeram outras empresas, eram devs, eram engenheiros de outros lugares, agora eles fundam as empresas
tocam o desenvolvimento, às vezes sozinho, o CTO de uma pessoa só, e porque tem ajuda de IA e consegue fazer ali a estrutura dessa startup de início ali, enfim, tá às vezes em stealth mode ali, tá criando o produto, mas por conta ali, só os founders são os próprios engenheiros, ocupam todas as cadeias ali do time. Então, talvez seja o sinal da capacidade da IA, né? Você pega um profissional de 10 anos, ele consegue dar conta de um trabalho ali que ele precisaria de alguns júniors para fazer. E, enfim, agora o que fica de desafio e percepção para quem vai entrar assim no mercado, o que devo fazer, como eu devo fazer, cara, aposta em IA 100%. Assim, não acha que ter um preciosismo sobre o desenvolvimento de software ali na moda antiga não vai conseguir corresponder com o mercado. Não e é interessante isso, né, André? Porque os melhores desenvolvedores do mundo, aqueles caras que são 10x, 20x, aqueles caras, são os caras mais velhos, em geral, que percorreram uma jornada de aprendizado de tecnologia muito profunda, e esses caras estão 100%, que nem você, na sua experiência. Eu tenho a mesma experiência conversando com founders, vejo o founder, não, produto eu seguro. Uhum. O CEO segura o produto, e segura bem, segura durante um tempinho, sozinho. Mas esses caras, eles sabem o que aconteceu no código deles. Eles conseguem abrir o capô e falar, não, peraí, o problema está aqui, aqui, aqui. Então, quando você pega a maior parte dos programadores, que a gente falava, o Brasil tem um gap, você já deve ter feito umas quantas matérias, de 500 mil programadores. Aí você vai ver curso de programação, é tudo front-end, é tudo linguagens super de alto nível. PHP, quer dizer que hoje o cara aperta um botão, aquilo faz, não precisa daquilo. Agora, aquele cara mais hardcore, aquele cara que entende, que sabe falar com a máquina, que sabe... E aí essa crítica do vibe coding para esses caras não vale, porque eles não estão vibe codando, apesar de estar jogando para IA, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sempre falo, eu brinco que tem uma curva normal, de um lado tem os caras não técnicos vibe codando lá e living la vida louca, segurança da informação não se importa, onde está o dado, sei lá. Supabase para tudo. E vamos lá, e deu pau, a gente arruma. E o cara na outra ponta, que é um cara muito bom, que também está 100% IA. Se o cara faz, só que ele sabe segurança, ele sabe a qualidade do código, ele sabe ajustar a performance da aplicação, se diminui o custo de token. Diminui o custo de token. E aí tem o meio do caminho, que é aqueles caras que estão num pé aqui, um pé lá. Ou seja, eles ainda têm uma estrutura mais tradicional de desenvolvimento de software, eles estão usando o IA para desenvolver, mas a produtividade ela é marginal, porque ela está só naquele escopo de desenvolvimento. Eu não penso no negócio ponta a ponta, do design até o deployment e feedback do usuário. Quer dizer, eu tenho que refazer a maneira como eu enxergo. E eu acho que... E aí esses caras acabam até gastando muito token e o custo de token que está altíssimo, a gente está acompanhando, né? Acabou o token maxing. Sim, agora o minimizing, né? Tipo, exatamente. Mini token maxing. Tipo. Exatamente, porque é caríssimo, né? O Uber, a gente falou na última, o Uber, peraí, segura aí. E então eu tô vendo que existe um espaço para o cara ultra sênior detonar. E o que você tá vendo eu vejo todo dia também. Uhum. E eu não vejo só em dev, eu vejo em marketing. Eu tava falando com o Sakamoto aqui. Em marketing a gente vê também um cara, cria fluxos e SEO e não sei o quê. Então é um negócio muito interessante a gente ainda tá vendo tudo meio mal distribuído. Sim. E eu acho que casa com quase tudo que a gente falou, né? São essas propostas na mesa de como vai se redesenhar a economia das empresas, né? Alguém vai fazer o próprio chip, vai diminuir o custo para mim, então vale a pena eu iniciar uma empresa sozinho, tocar por um tempo, depois atrair esse investidor e não fazer saltos grandes, comprometer um pouco desse caixa que foi captado. Enfim, tudo da ponta lá quando a OpenAI decide, o Jalapeno, até quando o Google distribui Gemini para mais pessoas, a gente vai vendo um desenho que vai se construindo todo na IA e termina, né, enfim, nas empresas que iniciam, né? E agora, se a gente colocar uma experiência local, né, do Brasil, eu acho que a gente ainda vai experimentar um pouquinho mais lento esse mundo, porque quando eu fui lá no evento do Figma, eu vi nos cafés ali andando. O São Francisco tem essa coisa do coworking, né, do trabalho ali meio aberto
de ponta a ponta, né? De norte a sul, de leste a oeste. É isso. Você entra no café, as pessoas estão trabalhando e pessoas de empresas, assim, que você provavelmente está usando o serviço deles naquele momento, né? Eles estão ali com o terminal aberto e trabalhando. E, assim, era onipresente as pessoas ali com os harness abertos e escrevendo código em todos, assim. Todos. E esse movimento eu não vejo, assim, no Brasil. Eu não vejo... Assim, eu imagino que tinha gente lá que não era nem da área de tecnologia, mas estava utilizando AI para algum programa que estava fazendo para si. Eu tive, quando eu vi esse insight, eu falei, pô, aqui é a... Não é uma distopia, né? Porque a distopia é uma coisa ruim, mas é a heterotopia, né? Coisa muito diferente, assim. Que pode ser um cenário que a gente vai encarar, assim, de muitas as pessoas usando isso num nível extremo. E aí, se isso se espalha pelo mundo, a gente tem, enfim, valida a tese e não era bolha. Exatamente, exatamente. E conecta com esse ponto aqui, esse último ponto que a gente mapeou de uma pesquisa que a Microsoft fez de adoção global de IA, que eu achei muito curioso aqui, quem lidera hoje a adoção no mundo. Comenta um pouco dessa pesquisa aí, André, porque tem dados que eu acho bastante curiosos. Enfim, só antes de fazer um paralelo de relação a quem usa e como usa, existe ainda uma dinâmica da inteligência artificial, é que a gente ainda precisa distribuir o conhecimento dela, né? Se a gente passa um pouco do ponto de usar a IA só quase como um Google 2, de perguntar o que você tem dúvida na hora, talvez ela não tenha um sentido amplo, assim, fica aquela piada lá, agora é só um Google que fala, deixa eu pensar para você só um minutinho, toma um gole de água e entrega uma resposta. Se a gente passa para esse ponto, aí a gente vai para esse cenário de bons usos, e quando a gente tem esse desenho, eu percebo que a adoção, enfim, está num percentual ainda pequeno. A gente vai ter, são 17% da população ativa utilizando inteligência artificial, né? O que é um número bastante pequeno, né? A gente poderia expandir isso já, dado o uso que as pessoas têm ativamente da IA, que é um número bem maior. Se comparar com o Google, por exemplo, né? Exatamente. O uso da IA está mais abrangente, mas agora esse uso profissional que as pessoas vão botar um Cloud Code, um GitHub, aí sim eu acho que daria para o mundo já ter calculado um pouco mais dessa rota. Tem uma percepção global, e aí esse texto é um texto que eu li aí no concorrente Brasil Journal, quem quiser ver depois, que eles debatem um pouco dessa coisa os governos tomarem uma posição meio não pró-AI, né? Ao menos ao redor do mundo, tirando os Estados Unidos ali que discute isso mais abertamente, é parte da política do Trump, mas de ter medo, um pouco de receio sobre isso, quando na verdade a gente deveria ter governos incentivando as pessoas a usarem, distribuindo o conhecimento, e aí essa adoção poderia ajudar do pequeno negócio, 100%. do estudante que está ingressando numa nova profissão que ainda talvez não exista, e aí esse número que 17% da população utilizando IA, ele poderia ser um pouco mais empolgante e solidificar um pouco mais, porque daí no final, agora não seria a bolha econômica, mas seria uma bolha de temas, né? A gente percebe que o que a gente discute hoje, os comentários, os convidados seus que vêm aqui, a gente está falando para uma bolha ainda, num outro universo aí que 80% do mundo não tá. Exato. E aí agora, que cabe às empresas, que cabe a governos, a gente vê, assim, a própria matéria que a gente tem do Google aqui, ela traz um pouco desse dado o Google apostou também um pouco na educação aqui no Brasil. Não à toa tem 2 núcleos agora de engenharia que participam da parte de desenvolvimento de hardware, principalmente de segurança. Tem até o lançamento de uma função lá do Google que é bem brasileira, que é quando alguém rouba um celular. O celular, enfim, usa vários dos sensores ali para saber que alguém roubou aquele celular e aí trava todo o aparelho. Você não consegue acessar, avisa um outro dispositivo, um outro número que você botou ali de emergência. Isso é uma função bem brasileira. A gente é um ótimo laboratório. Um laboratório excelente. E que virou global, né? Foi para os outros mercados, enfim, desenvolvido aqui por engenheiros daqui, com os problemas daqui e foi para fora. Enfim, é um exemplo de que dá para a gente participar mais da cadeia. Eu acho, e olhando aqui, né, interessante que os Emirados Árabes têm 70% de adoção, já compara, né, com o resto do mundo. E enfim, 100% incentivo. Incentivado, do governo. É incentivado, porque existe um impacto aqui, e eu acredito, e pensando aqui, eu não sei se você viu, aquela
uma entrevista polêmica aí que o Alex Karp da Palantir deu semana passada, que ele, naquele jeito histriônico, né, no mínimo curioso dele, ele fala da soberania de IA das empresas. E a crítica que ele está falando é que, poxa, por que você pegaria os seus dados e passaria dentro de uma IA, de um grande modelo desses, que vai basicamente ser treinada em cima dos seus dados, você está jogando seus dados no mundo, e ao mesmo tempo, esse cara amanhã, dependendo do negócio que você tem, ele pode lançar um produto concorrente seu, como o Anthropic está lançando. E eu acho que é um debate muito interessante. O resumo dele ali era um alerta sobre roubo de propriedade intelectual. Roubo de propriedade intelectual. Quantos países estão se preocupando com esse tipo de controle, né? E eu acho que mais do que isso também era um alerta de a IA que você lança também pode ser utilizada para treinar um outro modelo, e esse modelo se tornar concorrente. Toda a dinâmica de IA abre muito, né? E é provado o próprio veneno, né? Porque as IAs foram treinadas com... Exatamente. Não vou dizer dados roubados, mas eram dados que não foram necessariamente autorizados de serem usados, né? E eu acho que ninguém pensou direito nisso, né? Não. E é um problema. Eu estava vendo, por exemplo, os laboratórios farmacêuticos, não lembro quem, se era Anthropic, eu queria colaborar com eles. Falaram, cara, vamos plugar aqui sua base de P&D e tal. E teve zero adesão. Ninguém topou compartilhar sua base. E eu acho que é um pouco isso, e de certa forma, isso incentiva o software chinês, open source, onde eu vou criar uma instância proprietária minha, vou treinar o meu modelo da minha empresa, o que gera uma certa dúvida em relação ao futuro. Imagino eu que uma Anthropic, uma OpenAI, eles vão criar soluções para, de alguma maneira, mitigar isso, criar, vai ter a tua própria instância, isso aqui, tá protegido. Mas são preocupações que a gente não tinha até então, que a gente agora começa a se deparar com implantações em larga escala desses caras. E eu acho que vai ter um cenário de as empresas voltarem a ter aquela salinha lá com data center lá. Tem até um lançamento, né? Agora a Acer, né, vai trazer aquele mini data center da NVIDIA com chip ali que você pode rodar sua IA localmente. Eu não sei o quanto isso vai ter de adesão, qual a demanda para esse produto, mas eu vejo ele com o potencial das empresas retornarem para isso, né? Principalmente para rodar essa coisa mais sensíveis. Porque nem todo mundo vai ter uma pesquisa de laboratório farmacêutico, o próximo Monjaro, ali uma molécula, mas às vezes você está desenhando um produto que, se você colocar ali o projeto, tudo que foi desenvolvido, ajustes de design, ajustes de engenharia, uma vez que entrou, qual a garantia que você tem que não sai daquele código, né, que a IA absorveu? Vale a pena estudar e trazer. E aí também abre um mercado novo, né, de empresas que montam isso garantem para você que você vai rodar certinho ali dentro da sua empresa, com inferência suficiente, com baixa latência. Eu acho que é uma fronteira nova, é aquilo que a gente falou dos programadores. Eles estão começando a ir para lugares novos. E a gente também, à medida que a gente vai se deparar com problemas mais robustos de IA em larga escala, a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. E aí vai surgir soluções, já está, enfim, os neoclouds, que eu consigo ter uma instância minha para eu treinar o meu modelo. Então eu acho que aí tem cenas dos próximos capítulos que eu acho muito interessantes aqui nesse ponto. Nem de perto isso está resolvido e endereçado. E acho que só para finalizar também, eu queria só te perguntar, você já se despediu do Fable 5? Eu já me despedi hoje, eu passei o dia inteiro, eu estava num café, parecia os teus caras de São Francisco lá, eu estava num café usando, hoje é o último dia, a gente está gravando esse episódio, tudo. Tava lá usando o Fable 5 como se não houvesse amanhã, analisando tudo, e é aquilo, né, eles queriam dar o freebie, gostamos, agora eles vão criar um tier apartado pago desse modelo, que eu gostei muito, é um modelo que para mim é incrível, eu achei. Até ainda no primeiro teste ali eu achei até um pouco assustador, eu assim, também. Do nível de decisão que ele tomava e oferecia, eu falava, meu Deus, eu nem sabia que eu podia chegar até aqui.
Foi um pouco assustador. Fez sentido até na hora que pausaram ali, eu falei, pô, realmente, na mão de algumas pessoas isso aqui... Eu criei meu Second Brain inteiro no Fable. Ele criou toda a estrutura de Second Brain, ele fez, sugeriu, analisou. Cara, meu Deus do céu, falei, isso aqui é... E eu deixava rodando na madrugada, que era o horário aí para liquidar os tokens, mas é dali para melhor. Imagina nos próximos 6 meses, 1 ano, o Fable vai ser o normal. É incrível, incrível. Espero que esteja um pouquinho mais barato. Com certeza. E se não tiver o Fable, vai ter o Fable chinês, que vai ser tão bom. Nesse momento está sendo treinado enquanto falamos. Boa. André, obrigado pela troca. Recomendo muito a matéria. Já tá no site lá também? Tá no site, dá para ler lá também. Tem a revista, é legal a revista também. Pegar o papel. É igual o vinil aqui, já virou hipster usar e ler. Então pega lá, procura na banca, se não assina, mas tem no site, tem tudo lá. Tem também uma matéria especial sobre essa capa no YouTube da Exame, então você pode assistir lá o vídeo, conta toda a história também em vídeo, e dá para ver também no Instagram lá alguns takezinhos, uns carrosséis contando um pouco dessa reportagem de capa. Muito legal, parabéns, e a nossa agenda aqui está se tornando cada vez mais prioritária, devemos ter outras capas aí ao longo do tempo, logo mais. Muito obrigado, André, de novo. Para quem quer te mandar mensagem, entrar em contato contigo, como é que faz? Procura, enfim, quem quiser aí sugerir pauta também, procura no LinkedIn, lá é um canal que a gente gosta mais, consegue trocar, enfim... Troca figurinha, também troca networking, convida para evento, tá tudo lá, é só procurar André Lopes no LinkedIn. E também vale a pena, a gente também tem um canal ali de troca bastante interessante. Se mandarem mensagem no Instagram, a gente também responde no canal da Exame ali. Então é só direcionar para qual repórter, no caso sou eu lá para tecnologia, e a gente redireciona e conversa. Obrigado, gente. Muito legal, e se você nos assistiu até agora, nos ouviu até agora... Se você acha que tem alguma coisa muito interessante, deve ter, que a gente não abordou aqui nessa conversa, manda para a gente mensagem, marca a gente dizendo, olha, eu acho que isso aqui deveria ser abordado, que a gente fala no próximo capítulo aqui, que a gente grava esse episódio uma vez por mês, que se chama Por Trás do Hype. Então a gente quer analisar tudo o que está acontecendo e trazer num bate-papo leve esses insights aqui para você. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e não deixa de seguir a gente no YouTube, Spotify e nas mídias sociais, @AceVentures e também a Exame. Valeu e até o próximo episódio.